Então, pessoal, estamos aqui em mais uma aula da nossa sequência de aula. Nós estamos fazendo aqui uma playlist voltada para o estudo de equações. A primeira aula foi sobre igualdade, uma introdução muito importante abordando o princípio da igualdade. Se você não assistiu, vai estar aparecendo aqui um card em algum desses dois lados para você, pois é de suma importância você entender o princípio da igualdade para logo depois nós introduzirmos o conhecimento sobre as equações. Nessa aula eu vou tratar totalmente diferente do que muitos professores têm abordado aqui no YouTube, algumas aulas que eu cheguei a assistir, onde eles já vão direto para a resolução das equações de primeiro grau, do segundo grau. Então, se você já gostou dessa proposta, já deixa o seu like, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das aulas, porque eu estou postando material semanalmente. Quando nós vamos tratar sobre equações, é muito importante nós conseguirmos entender o que é uma equação, porque as equações elas surgiram da necessidade de transformar textos problematizadores envolvendo a matemática em sentenças matemáticas. Você deve estar se perguntando o que é uma sentença matemática. Vou trazer um exemplo para tornar isso mais prático. Por exemplo, observe comigo, o dobro de um número é igual a 20. Veja, isso aqui eu acabei de falar um texto e transformei em uma sentença matemática. Outro exemplo, um número aumentado de 82 é igual a 150. Veja a representação de uma sentença matemática e eu acabei de falar o texto matemático. Muita gente tem dificuldade na equação porque não consegue transformar os textos matemáticos em sentenças. E quando aparece isso em questões de concurso, em questões mesmo do livro didático de alguns alunos do ensino fundamental, eles não conseguem entender porque não conseguem fazer essa transformação de um texto matemático em uma sentença. Vem comigo aqui no quadro que eu vou mostrar a você alguns exemplos de textos matemáticos e vou transformar ele em sentenças e logo depois nós vamos calcular o resultado dessas equações. Vem comigo, vamos aqui no quadro, para você ver um pouco mais. Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula, trabalhando aqui agora no nosso quadro. Veja que eu trouxe aqui 3 textos matemáticos e aqui junto com vocês eu irei pegar esse texto e transformar em uma sentença matemática, uma sentença algébrica, e depois eu vou encontrar o valor numérico de cada uma delas. Fica comigo aqui até o final para você entender como fazer isso passo a passo. Eu tenho aqui o nosso primeiro texto. Se subtrairmos um número de 100, obteremos 36. Vamos lá. Aqui nesse texto, eu estou dizendo que se eu subtrair um número, e esse número, ele não está me dizendo qual é esse valor. Só que ele está dizendo que eu vou subtrair de 100. Então, eu posso escrever a sentença como 100 menos um valor que eu não conheço. Eu vou usar uma incógnita para representar esse valor. E o que é uma incógnita? A incógnita ela é uma letra. Eu vou usar então uma letra para representar esse valor. A letra mais conhecida e mais usada pelos professores é o X. Então eu vou colocar aqui um X, certo? E se subtrairmos um número de 100, aqui, subtrairmos um número de 100, nós vamos obter, ou seja, isso aqui vai ser igual a 36. Acabamos de pegar um texto matemático e transformar em uma sentença algébrica. Agora vamos transformar o segundo para no final eu responder cada uma dessas equações. Nosso segundo texto diz que ao triplo de um número, ou seja, o triplo é 3 vezes um determinado valor. Então eu vou colocar aqui 3 vezes e vou chamar esse valor que eu não sei também de x, ou seja, vai ser 3 vezes x. Como não precisa colocar esse pontinho da multiplicação, eu já vou fazer direto aqui 3x. E eu tenho que 3x, ou seja, o triplo de um número, adicionado. Quando eu falo em adicionar, eu estou falando em somar, em colocar, em adicionar algo. Então, adicionamos 40 a esse valor. Então, vai ser 3x mais 40. E 3x mais 40 nós vamos obter, ou seja, isso vai ser igual a 61. Vou colocar aqui 61. Acabamos de transformar esse texto em uma
sentença matemática, uma sentença algébrica. Agora vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Subtraindo 20 do dobro de um número, como eu não sei qual é o dobro desse número, eu também vou chamar aqui de x. Vai ficar 2x, o dobro é 2 vezes algum valor, e vamos subtrair 20 desse valor. E isso vai ser igual a 160. Pronto, transformamos aqui cada texto em uma sentença algébrica. Feito isso, o nosso próximo passo é encontrar o valor numérico de cada equação. Vamos começar aqui por esta primeira equação. Se você não assistiu à aula sobre igualdade, vai existir algumas propriedades, alguns princípios da igualdade que serão utilizados nessa aula aqui. Então, se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você clique no card que está aparecendo aqui na tela e assista essa aula, porque vai te ajudar bastante a entender o que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Eu tenho aqui 100 menos x é igual a 36. O que eu vou fazer, pessoal? Eu sei que eu não tenho como fazer essa subtração, porque eu não sei qual é o valor da minha incógnita. Porém, eu sei que 100 menos o 36, ele vai ser igual ao meu valor x. Se eu fazer uma inversão aqui, eu vou encontrar esse valor de x. Porque o que acontece, pessoal? Se eu fizer aqui 100 menos x dá 36. E 100 menos 36 vai ser igual a x. Então eu posso fazer dessa maneira. E 100 menos 36, o meu x vai ser igual a 64. Bem simples, pessoal, esse primeiro exemplo. Agora, no nosso segundo exemplo, na nossa segunda sentença, nós temos que 3x mais 40 é igual a 61. Vamos lá. Nesse segundo exemplo, eu vou trabalhar aqui um pouco do princípio da igualdade, que é o princípio aditivo, onde o que eu adicionar de um lado da igualdade em um membro da igualdade, que nesse caso eu tenho aqui o primeiro membro e o segundo membro, se eu adicionar algo no primeiro membro, eu tenho que adicionar no segundo. E se eu subtrair algo do primeiro membro, eu tenho que subtrair do segundo. Nesse caso aqui, eu quero eliminar esse 40. Eu quero tirar esse 40 daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 40 de um lado da minha igualdade e vou subtrair 40 do outro. Então eu vou ter aqui 3x mais 40 menos 40 vai ser igual a 61 menos 40. Porque se eu tiro 40 de um lado e tiro 40 do outro, as minhas equações elas vão permanecer equivalentes, certo, pessoal? Então, a partir do momento que elas permanecem equivalentes, eu estou respeitando o princípio da igualdade. Vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho 40 menos 40. 40 menos 40 vai ser igual a 0. Então, só vai me sobrar aqui, olha, 3x. E esse 3x vai ser igual a 61 menos 40. 61 menos 40 vai ser igual a 21. Continuando aqui, eu tenho que 3 vezes um valor x vai ser igual a 21. Então, eu vou fazer a operação contrária à multiplicação. E o contrário da multiplicação é o quê? É a divisão. Então, ao invés de eu multiplicar o 3x, eu vou passar o 3 para o lado de cá, para o segundo membro, dividindo o meu segundo membro. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 21 dividido para 3. Vou colocar assim porque eu não estou com espaço aqui. E x sendo igual a 21 dividido para 3, vou colocar aqui do ladinho. Eu vou ter aqui que x é igual a 7. Certo, pessoal? Pode substituir depois, no lugar do x, o valor 7 e você vai encontrar exatamente 61. Vamos para a gente finalizar aqui essa parte. Vamos trabalhar, vamos resolver aqui essa equação. Eu tenho que 2x menos 20 é igual a 160. Vou fazer da mesma maneira que eu fiz aqui. Fazer o que? Nós vamos colocar aqui, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, nós vamos colocar o oposto de menos 20, que nesse caso é o mais 20. Então eu vou ter que 2x menos 20 mais 20 é igual a 160 mais 20. Coloquei também o mais 20 do outro lado para permanecer a nossa igualdade, a nossa equivalência entre os membros. Como nós fizemos no nosso exemplo aqui, eu vou fazer da mesma maneira. Olha, menos 20 mais 20 é igual a 0. Então só vai me sobrar que 2x é igual a 160 mais 20 dá 160.
180. Agora, esse 2 que está multiplicando x, ele vai dividir o 180. Então, eu vou ter que x é igual a 180 dividido para 2. 180 dividido para 2 é igual a 90, pessoal. E aí, nós concluímos aqui o nosso exemplo.